Radhe Radhe. Então a gente gostaria de pedir desculpa a vocês que na maior parte do Brasil agora são 7h42. Só que aqui na região do Nordeste, eu acho que toda a região Nordeste, são 6h42. Então assim, enquanto a gente prepara as coisas aqui para o programa, fiquem ouvindo uma canção de Srila Narottam Das Thakur, que hoje é o dia do desaparecimento dele. A gente vai ler alguma glorificação de Gurudeva a respeito dele, tá bom? Acho que pode aumentar um pouquinho. Um pouquinho mais, a gente já tá com tudo arrumadinho aqui, tá? Essa canção tá nesse livro aqui, ó. Nessa versão, página 26.
Porolo Upade Jaya Jaya Shri Guru Prema Kalpa Taru Adutayanko Não, diminui. Então, primeiro queria novamente pedir desculpas a vocês pelo atraso. A gente perdeu a noção da hora. A gente sabia que aqui nessa região nosso horário é diferente do de vocês. Mas enfim, a gente está hoje celebrando o auspiciosíssimo dia do desaparecimento de Srila Narottam Das Thakur, que é um Acharya Vaishnava muito importante na sucessão discipular, que vem diretamente de Shri Gauranga Mahaprabhu. E essa canção, talvez você pudesse botar um pouquinho mais baixo agora. Essa canção de Vaishnava Das, ela consta nesta edição, como eu mostrei para vocês, do Shri Gaudiya Gita Gucha. Shri Gaudiya Gita Gucha, que é uma coletânea de canções compostas pelos Gaudiya Vaishnavas. Gaudiya. Eles são chamados de Gaudiya porque eles, como o Gurudeva explica, eles pertencem a uma de 5 regiões na Índia. E cada uma dessas regiões é banhada por 2 rios. Mas de todas essas 5 regiões que se chamam, todas elas, cada uma é chamada, ou seja, o conjunto dessas regiões se chama Gouda. Dentre essas 5 regiões, aquela que é a Shiromani, né, que é a joia suprema de todas, se chama Shri Navadvip Dham, né, que é a maravilhosa terra natal de Shri Gauranga Mahaprabhu, onde ele realiza seus passatempos eternamente. Então, Srila Narottam Das Thakur também nasceu na Bengala como Mahaprabhu, e daqui a pouquinho a gente vai ler uma sinopse da glorificação de Srila Gurudeva aos pés de lótus de Srila Narottam Das Thakur. Mas eu queria começar o nosso encontro de hoje realmente lendo a tradução dessa belíssima canção que os Kirtanias estão, como se diz? Estão performando, estão realizando. Os Kirtanias são um grupo de devotos jovens que viajam pelo mundo fazendo Kirtan. Eles participam de grandes eventos na Europa, nos Estados Unidos. Pode ser que em breve eles estejam no Brasil também. Então, a maioria desses devotos são jovens, entre 20 e 30 anos no máximo, são discípulos de Srila Gurudeva. E
um dos líderes chama-se Vijaya Krishna, já esteve no Brasil, é um irmãozinho muito querido, ele esteve aqui acompanhando o Sripada Maharaj uma vez, justamente para liderar os Kirtanas. Então essa canção de Vaishnava Das está glorificando o Gurudeva, né? Como Srila Narottam Das Thakur é o nosso Gurudeva, né? Gurudeva fala assim, você não acha que Sanatana Goswami é seu Shiksha Guru? Você não acha que Narottam Das Thakur é seu Shiksha Guru? Então você está muito enganado, porque esses grandes santos Vaishnavas da tradição de Gauranga Mahaprabhu, eles são Shiksha Gurus do universo inteiro. Então se você não acha que eles são seus Shiksha Guru, então quer dizer que você não vive neste universo, né? Então, essa é uma canção lindíssima que diz assim: Jaya Jaya Shri Guru Prema Kalpataru. Primeiro ele está desejando, está oferecendo todas as glórias a Gurudeva, que é a árvore dos desejos de Prema. Prema Kalpataru. Kalpataru, árvore dos desejos. Kalpa Vriksha, Kalpataru são sinônimos, né? Então, Prema Kalpataru. Então, Gurudeva, ele é a árvore dos desejos de Prema. Então, assim, se a gente fica debaixo da sombra, ou como é que chama? Da copa frondosa da árvore de lótus, se é que a gente pode falar isso, que representa a Srila Gurudeva, né? Ou seja, se a gente está sob o refúgio de Srila Gurudeva, Guru Pada Ashraya, que inclusive é o primeiro dos 64 angas de Bhakti, Guru Pada Ashraya. Então, se a gente está praticando o Guru Pada Ashraya, e a gente está, ele é como uma árvore dos desejos. Então, se a gente falar para Gurudeva assim, debaixo da proteção dele, ó Gurudeva, por favor, não me dê nada menos do que Prema. E eu estou fazendo de tudo, estou fazendo todo o esforço do mundo para que todos aqueles desejos que ficam orbitando no meu coração e na minha mente, que não tenham a ver com o desejo de Prema, que eles sejam eliminados para sempre da minha vida, né? Então, Jaya Jaya Shri Guru Prema Kalpataru. Se a gente tiver essa atitude, então ele vai ser o nosso Prema Kalpataru, a nossa árvore dos desejos de Prema. Adbhuta Yanko Parakash. A manifestação de Gurudeva é super impressionante, é extraordinária. Adbhuta Parakash. Parakash, em Bengali, né? Em sânscrito é Prakash, e em Bengali, Parakash. Então essa manifestação de Gurudeva, que não é diferente de Krishna, né? Essa manifestação é Adbhuta, como também a gente canta para Nishinradeva, né? Adbhuta Shingam Dalita Hiranyakashipu Tanambikam. A mesma palavra, Adbhuta. Ela é maravilhosa, ela é esplendorosa. E aí ele vai qualificar essa manifestação. Ele fala assim, que essa manifestação, ela tem raios da lua, brilhantes raios da lua do conhecimento. Brilhantes raios da lua do conhecimento, né? Essa é a manifestação de Srila Gurudeva. Ou seja, com os brilhantes raios da lua do conhecimento, ele tira a vasta escuridão do nosso coração. Riya Ageyana Timira Varagyana Suchandra Kirani Karunasha. Suchandra Kirani. Kirani são os raiozinhos. E Suchandra são, como se diz, seria a própria lua, né? Então ele faz Suchandra Kirani. E ele fala Gyana Suchandra Kirani, né? Então com esses brilhantes raios da lua, do conhecimento que só Guruji, Sadguru, o Guru fidedigno, porque só o Guru fidedigno
ele é uma manifestação real de Krishna, né? A gente pode até considerar o seguinte: às vezes a gente fala, alguém se tornou guru, mas essa afirmação não é exatamente correta, porque alguém sempre foi e sempre será guru. Claro que a gente também pode entrar em várias considerações, porque de repente um sadhana siddha, né? Um devoto, um sadhaka que praticou ao longo de muitas vidas sadhana bhakti e chegou a bhava bhakti, ele é um sadhana siddha. Ele alcança a perfeição pela prática de sadhana. Então este também é naturalmente um guru fidedigno. Então sim, guru é um estado de ser, né? Porque na verdade guru é Krishna e guru é Baladeva Prabhu. Então Krishna e Baladeva Prabhu, eles transmitem uma Shakti especial para aqueles dos seus companheiros eternos, aos quais ele incumbe de representá-los neste mundo. Krishna Balaram, né? Ou Balaram Krishna, que se manifestam para nós em Kali Yuga como Nitai Goranga, né? Então assim, todo guru fidedigno, ele é completamente investido da Shakti de Nityananda Prabhu, que por sua vez é Sevaka Bhagavan, né? Ele é aquela expansão do próprio Krishna que se manifesta para ensinar a todos nós como servir Sevya Bhagavan, que é o próprio Krishna, né? Akhanda Guru Tata. Então esse é o primeiro verso. Jaya Jaya Shri Guru Prema Kalpataru Adbhuta Yanko Parakash Hiya Ageyana Timira Varagyana Suchandra Kirani Karunash. Então, e o segundo versinho ele fala: Ihulochana Ananda Dhamma Ajatita Mohema Patita Heri Yopahun Yache Tuyola Harinama. E está falando assim: Iholochan, os olhinhos de Gurudeva. Ananda Dhamma, os olhos de Srila Gurudeva são a morada da bem-aventurança transcendental. Eu me lembro que quando o Prabhupada estava no planeta, a gente que teve a oportunidade de ter o darshan dele, ele estava sentadinho no Vyasasana e os devotos tinham, na época, o hábito de fazer Guru Puja na presença dele, ou na suposta ausência dele, mas quando ele estava, entre aspas, fisicamente presente num templo, então ele sentava bonitinho ali na Vyasasana para receber a adoração, Guru Puja. E aí ficavam todos os devotos, todos os discípulos, discípulas, jovens, mais velhos, sannyasis, grihastas, quem quer que fosse, eles ficavam arrumando um jeito de aparecer na frente da mira de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Porque Iholochana Ananda Dhamma. Porque eles talvez não conseguissem colocar isso em palavras, mas aqui Vaishnava Das, um Vaishnava puro, está colocando isso em palavras. Porque os olhos de Prabhupada, os olhos de Srila Gurudeva, os olhos dos Vaishnavas, dos Shuddha Vaishnavas, eles são a morada da bem-aventurança. Então, se você conseguir conquistar um olhar de Srila Gurudeva, né, então você considere-se uma alma hiper-duper afortunada. Né? Então, Iholochana Ananda Dhamma Ajatita Mohema Patita Heri Yopahun. Ajatita Mohema Patita Heri Yopahun. E ele, Gurudeva, me vendo tão caído, Patita, ele, assim, com muita avidez, com muita sede, vamos dizer assim, ele me convenceu a tomar Harinam. Olha que lindo. Esse é Gurudeva. Ele com seu doce Harikatha explicando Krishna Nama Tattva, Guru Tattva,
Maya Tattva, Diva Tattva, com as suas palavras de lótus, ele me convenceu a tomar Harinam. Gurudeva, por favor, me dê Harinam. Né? Então olha só que forte, né? Por ele me ver tão caído. Assim como o exemplo clássico na Lila de Mahaprabhu é Jagai e Madhai. Né? Que Nityananda Prabhu, acompanhado de Haridas Thakur, um dia eles estavam passando por um determinado lugar e eles avistaram aqueles dois bêbados, Jagai e Madhai. Aí Nityananda Prabhu falou assim para Haridas Thakur: se nós conseguirmos convencer esses dois bêbados a cantar o santo nome em nome do pedido de Mahaprabhu, então nós vamos estar provando que Mahaprabhu, o que ele veio fazer aqui, ele vai fazer mesmo. Né? Então essa é a atitude de um Gaudiya Vaishnava Guru. Né? Ele tem a mesma atitude que Nityananda Prabhu e Haridas Thakur diante do pedido de Mahaprabhu, que Mahaprabhu ele pede para cada um de nós sairmos da mesma forma que Nityananda Prabhu e Haridas Thakur, para nós sairmos em Harinama Sankirtan, Naga Sankirtan. Né? Ele está pedindo para cada um de nós: se você recebeu a misericórdia de Srila Gurudeva, de qualquer Vaishnava Acharya, ou Acharya Vaishnava, Gaudiya Vaishnava Acharya, então ele está pedindo, por favor, saia a Harinama, para cantar os nomes de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Mahamantra. Porque é assim que começa toda a história. A diva está no seu ciclo de nascimentos e mortes. De repente, depois de zilhões de vidas, ela nasce como um ser humano. Né? E aí, quando ela nasce como ser humano, se ela tem uma quantidade de punya, de piedade e de sukriti suficiente, de repente ela vai passar numa rua. Onde você mora? São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Itajaí, Porto Alegre. Onde você mora? Ela vai passar por uma rua da sua cidade. E na cabecinha dela, ela vai estar pensando assim: mas meu Deus do céu, mais um dia da minha vida, o que eu estou fazendo aqui? O que será que é isso tudo que está acontecendo? Por que existe tanto sofrimento? Então, quando essa diva numa forma humana, que é a forma humana considerada o barco perfeito para ela atravessar o oceano da existência material, quando ela passar por você e pelos outros devotos, se vocês estiverem fazendo o Harinam, aí ela vai ter essa oportunidade. Não é? Ela vai ter essa oportunidade. Então, como Sripad Bhanu Maharaj, uma vez, ele esclareceu isso para a gente. Ele falou assim, que se nós queremos nos tornar realmente Gaudiya Vaishnavas, nós temos duas, cadê o número 2? Aqui, nós temos duas classes de sadhana bhajana. A primeira classe é Japa Kirtan, cantar os nossos Diksha Mantras 3 vezes ao dia. A primeira classe de sadhana bhajana, né? Ler os versos dos Gaudiya Vaishnava Shastras e meditar nesses versos é o que nós fazemos dentro da nossa casa, dentro do nosso templo. Isso é a primeira classe de sadhana bhajana. Mas a segunda classe de sadhana bhajana é aquela pela qual a gente, representando o nosso Gurudeva, que representa perfeitamente Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, a gente sai para levar a misericórdia do nosso Gurudeva, que representa a misericórdia de Gauranga e Nityananda, para as pessoas que ainda não conheceram. E mesmo assim, por exemplo, você faz um Namahata em casa, você tem a Shri Gauravani Gaudiya Mata, Shri Brasil Gaudiya Mata, Shri Radha Govinda Gaudiya Mata, né?
Shri Ganga Mata Gaudiya Mata. Olha só, Ganga Mata Gaudiya Mata são um exemplo. Elas vão à rua todo dia e elas distribuem os livros do seu Gurudeva. E elas fazem Harinama na rua. E com esse processo, elas também fazem convitinhos bem lindos. Elas atraem inúmeras divas para os programas. Então, o tempo, a mata, o objetivo da mata é receber essas divas que estão sedentas de Divya Gyana, de conhecimento transcendental. Porque de conhecimento mundano elas já estão por aqui, ó. Né? Cada vez mais o ser humano contemporâneo ele está sendo afogado em conhecimento mundano, não é? Todo mundo tem cada vez mais oportunidade de entrar em universidades, de conquistar a formação superior, de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, todos estão afogados nesse conhecimento mundano que, como Shri Upanishad diz, na verdade é avidya. Não é vidya, não é conhecimento, é avidya. É um conhecimento, entre aspas, que ensina todos os seres humanos a se manterem na ignorância do conceito corpóreo da vida. Eu sou esse corpo e tudo que envolve esse meu corpo, meus familiares, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus antepassados, meus ascendentes, tudo isso é meu, né? Então a canção continua: Duramati agati satata asati moti nahi sukriti lavalesha. O discípulo Vaishnava Dasa glorificando seu Gurudeva e contando a sua história, que é a minha história também, que ele está dizendo aqui. Eu vivo uma vida perversa e desorientada. Isso é completamente o meu retrato. Eu vivo uma vida perversa, eu não tenho compaixão de ninguém, né? Não tenho pena de ninguém. Uma vida perversa e desorientada. E a minha mente está constantemente absorta na ilusão. Olha só, o retrato perfeito da minha história de vida. O tempo todo iludido com uma série de coisas que não são favoráveis a bhajana, bhakti, né? Eu não tenho sequer uma centelha de sukriti. Nahi sukriti lava klesha. Lava, né? Aquela sadhusanga, sarva shastra koi, lava matra sadhusanga, sarva siddhi hoy. Então a mesma palavrinha, lava, né? Que é 1/10 de milésimo. Eu não tenho nem um cisco de sukriti. Então esse é o retrato. Esse é o meu retrato. Apesar de tudo isso, mesmo assim, ó Guruji, ó irmãos e irmãs, ele está me instruindo sobre o tesouro de Bhajan ao casal divino em Shri Vrindavana. Gaura Bhakta, Gaura Priyajana, Gurudeva. Ele está vendo a condição caída do discípulo. Ele mais do que ninguém, ele sabe que esse discípulo não alcança a transcendência de Radha Krishna em Vrindavana. Não tem ninguém que saiba mais disso do que ele. Mas ele mesmo assim, ele vem ano após ano, ele aparece aqui, eternamente ele aparece aqui, até que aquele discípulo, como é que a gente chama mesmo? Renitente. Até que caia a ficha, até que ele acumule sukriti suficiente, e aí ele escreve essa canção. Né? Essa é uma canção completamente inspirada. É um Vaishnava puro. Mas ele está, como os nossos acharyas explicam, ele está se sentindo na condição de uma alma condicionada, na posição de uma alma condicionada. Ele nasceu numa forma humana. A forma humana de um Vaishnava puro é completamente transcendental. Né? Como é que você pode provar isso? Se você quiser provar, tendo que esperar o momento que esse Vaishnava parte desse mundo, tudo bem.
Mas você vai ver que quando um Vaishnava puro parte desse mundo, é só você ver os relatos. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhakti Swarupa Damodara Maharaj. Eles todos já não estão no raio da minha visão contaminada. Mas todos eles têm uma coisa em comum na hora que eles partem desse mundo. Eles partem em Samadhi. Eles partem em plena consciência de Krishna. Consciência de Krishna pura. Prema Bhakti. Né? Mas aí eles aparecem e desaparecem da mesma forma que Krishna. Aparece e desaparece a seu bel prazer. E toda vez que eles aparecem, eles realizam essa Manusha Lila, esse passatempo que parece, que lembra as atividades de um ser humano comum. Alguns deles se casam, como o nosso Gurudeva, como o nosso Prabhupada, né? Tem um trabalho, o Gurudeva foi policial, o Prabhupada foi farmacêutico, né? Então eles realizam toda uma série de atividades, Srila Bhaktivinoda Thakur, mesma coisa. Então eles realizam uma série de atividades que faz com que eles, nesta lila, Manusha Lila, né? Nessa lila, faz com que eles tenham uma noção do sofrimento da diva, da Bada Diva. Então, como o Gurudeva explica, eles estão falando essas coisas, mas eles não estão de fingimento, assim, não estão fazendo tipo um teatrinho. Ele é um devoto puro e assim, só para ensinar para a gente, está fazendo um teatrinho. Não. Eles estão experimentando a dor da alma condicionada. Né? Como é que é aquele mantra de Param Gurudeva? Acharya Mam Vidyanyam. Não, perdão. Atimantya Charitraya Swashitanam Chapaline Diva Dukhi Sadartaya Shinama Prema Daine. Então esse é um dos pranam mantras do nosso querido Param Gurudeva. E esse pranam mantra do nosso querido Param Gurudeva está dizendo que ele nutre com uma afeição divina extrema, como se fosse um guardião paternal aqueles que se refugiam nele, como um papai. E ele está sempre genuinamente infeliz por ver o sofrimento, por ver as divas sofredoras que viraram o rosto na direção contrária de Krishna. E que por isso lhes concede Shinama Prema Daine. Então, esses acharyas, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, ele está dando Harinam. Mas quando ele dá Harinam para o discípulo, ele dá Harinam com Prema. Porque assim age Mahaprabhu. Né? Shri Advaita Acharya, vocês todos sabem que Shri Advaita Acharya orou fervorosamente às margens do Ganges, orou a Krishna fervorosamente às margens do Ganges, usando água do Ganges, Ganga Jal e Tulasi Patra, e folhinhas de Tulasi. E pelo relato se sabe que quando ele fazia aquelas orações todo dia, pedindo para Krishna aparecer, o universo inteiro estremecia. Aí a gente pode perguntar, mas Shri Advaita Acharya, ele é Mahavishnu, ele é Vishnu Tattva, ele é uma expansão, ele é um Vishnu Avatar. Ele não poderia ter feito o que ele estava orando para acontecer? Aí que está o segredo de Shri Chaitanya Mahaprabhu e o segredo daqueles Gaura Bhaktas, Gurudevas, os nossos Gurudevas, que eles recebem uma misericórdia especial de Mahaprabhu
para dar o quê? Nama Prema Daine. Shinama Prema Daine. Para dar o santo nome já embutido com prema. Porque esse tipo de realização, essa atividade só uma pessoa pode fazer. E essa pessoa chama-se Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Só ele pode dar Harinam já injetadinho de prema, né? Da mesma forma que no Srimad Bhagavatam se descreve, você pega a manga e aí de repente vem esse papagaiozinho e dá uma picadinha na manga. E o que acontece com a manga? A manga fica imensamente mais madura, né? Então esse verso é falado para glorificar Shri Shukadeva Goswami Pada, né? Ele é o papagaio transcendental, o papagaio de Shrimati Radhika. E quando ele toca com seus lábios de lótus naquela manga super doce que é o Srimad Bhagavatam, essa manga fica ilimitadamente mais doce, né? Da mesma forma, o Gaudiya Vaishnava Acharya, Guru Deva, Shri Guru, que é Prema Kalpataru, quando ele dá Harinama, quando ele dá sua misericórdia para o discípulo, esse discípulo, ele já tem garantida a conquista de prema. Ele pode não enxergar isso, porque Shastra, Chaitanya Charitamrita, de começo ao fim, Chaitanya Charitamrita é a comprovação de que Mahaprabhu começou a inundar e continua a inundar este planetinha chamado Terra com Prema Nama Sankirtana, né? Srila Narottam Das Thakur tem uma canção que diz: se você é realmente afortunado, você vai sair na rua em Harinama Sankirtana e você vai poder ver que quem está realizando esse Harinama Sankirtana, na verdade, são esses dois meninos aqui, ó, Gauranitai, né? Então, assim, se você tem Harinam de um Vaishnava como Srila Gurudeva, você tem um Harinam de um Vaishnava como Srila Prabhupada, e você fica em casa, então como é que você vai poder experimentar esse néctar supremo do Shri Harinama Sankirtana? Todo dia de manhã, Srila Bhaktivinoda Thakur, Udiloaruna Purabhabhagi, Dwijamani Agi, como é que é? Udiloaruna Purabhabhagi, Dwijamani Ani, Urejage. Esqueci uma palavrinha dessa. Vakata Samuhaloya Sate, Gelanagara Braje. O que Mahaprabhu está fazendo? Muito simples. O sol está raiando, ele vai na casa de cada devotinho em Navadeva. Gelanagara Braje, né? Ele vai na portinha de cada devotinho de Navadeva. E ele fala: gente, vamos. O sol raiou, está na hora de a gente fazer a Harinama Sankirtana. O Diloaruna Purabhava. Dwijamani, ele é o nosso Dwijamani, né? Ele é a joia entre todos os Brahmanas, a joia suprema entre todos os Brahmanas. Um diamante que nunca vai ser encontrado em nenhum lugar a não ser Shri Goloka Vrindavana, né? Porque em Shri Goloka Vrindavana, vocês sabem, tem o bairro de Mahaprabhu, né? Que se chama-se Shwetadvip. Shwetadvip é o bairro de Shri Gauranga Mahaprabhu com seus sankirtaneiros. Então, se você não sai para fazer Naga Sankirtan no seu lugar onde Gurudeva, num livro que está saindo agora, chama-se Harmonia. Esse livro é lindo. Você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro, comer esse livro, dormir esse livro, viver esse livro, você tem que ser esse livro. Sério, esse livro é a perfeição da instrução prática de Srila Gurudeva para todos os seus discípulos e seguidores. Só não vai comer, por favor.
vai pegar mal. Mas assim, numa passagem desse livro, Gurudeva fala assim, se vocês saírem com frequência na área onde vocês vivem e fizerem Naga Sankirtan, vocês vão ver o resultado disso na sua vida pessoal e na vida da sua cidade. Gurudeva está falando isso. Naga Sankirtan. Você quer encontrar com Mahaprabhu? Mahaprabhu. Você quer encontrar com Mahaprabhu, com Nityananda Prabhu? Onde você vai se encontrar com Nityananda Prabhu e Chaitanya Mahaprabhu? Porque a atividade deles, o grande negócio da vida deles se resume em Nritya Gita. Nritya Gita. Nritya, que é dançar, e Gita, que é cantar. É a atividade deles. Eles não são médicos, não são advogados, não são funcionários públicos, não são professores, não são tradutores, não são desempregados, não são pobres, não são ricos, eles são Nitya Gita total. Eles são completamente adeptos dessa profissão maravilhosa que eles chamam Nritya Gita, sempre cantando e dançando. Dançando ao som do Mahamantra Hare Krishna. Então, se você quer se encontrar com Gauranga Mahaprabhu, se você quer ter misericórdia de Nityananda Prabhu, Gauranga Mahaprabhu, você vai fazer o quê? Né? Você vai ficar em casa? Ah, não, Prabhu. Oh, não, Didi. Não vou não, Didi. Não, Prabhu, não vou. Eu vou ficar cantando minha japa, eu tenho que cuidar da minha família, e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, assim, enquanto você faz isso, faz aquilo, Mahaprabhu está passando na frente da sua casa com Nityananda Prabhu, com Shri Advaita Acharya Gadadhara Pandit, e ele está varrendo o planeta inteiro, o universo inteiro, com Gaura Prema Nama Sankirtana. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Né? Então, assim, ele continua dizendo aqui, Shivindavana Yugala Bhajana Dhana Tahi Korola Upadesh. Ah não, essa parte eu já li para vocês. Aí fechando essa canção, ele fala assim, Niramala Gora Prema Rasa Sinchani Puralo Jagajana Asha So Charanam Buje Rati Nahi Royala Royata Vaishnava Das. Então o Vaishnava Das está assinando a canção. Né? E está assinando a canção e está dizendo, Shri Guru está nutrindo o mundo inteiro com o néctar imaculado de Gaura Prema. Gente, isso aqui é muito forte. É uma afirmação de um Mahabhagavata. Trikalagya. Sabe o que é Trikalagya? Trikalagya. O Mahabhagavata, o Siddha Purusha, o Mahapurusha, a alma eternamente liberada. Ele anda por esse mundo, nasce numa forma aparentemente humana, mas ele é Trikalagya, ele vê passado, presente e futuro. Ele olha para você, sabe todo o seu futuro, sabe todo o seu passado. Quantas vezes Gurudeva não fez isso, né? Gurudeva chega um casalzinho, nem um casalzinho, um menino e uma menina, Gurudeva, queremos nos casar. Gurudeva fala assim, bem, primeiro você é o tipo da coisa que você não deve pedir para Gurudeva. Bênçãos para se casar. Seu Gurudeva é um sannyasi, é um renunciado, você vai pedir bênçãos para o seu Guruji para se casar? Mas se vocês estão pedindo, eu vou adverti-los de uma coisa. Daqui a 2 anos, esse menino vai abandonar você com 2 filhos e você vai ficar na ladeira da amargura. E aí? Trikalagya, o que você vai fazer? Se Gurudeva te falar isso. Se você é um menino, se você é uma menina, e se você acha que está em idade de se casar e de repente vai na frente do seu Guruji e fala isso. O que você vai fazer? Né? Então esse é Gurudeva. Gurudeva ele fala assim, que por zilhões de vidas, cada um de nós que está tendo novamente a oportunidade de se aproximar do processo de Bhakti, por zilhões de vidas, nós estamos nascendo como homens, mulheres, esposos, esposas, filhos, filhas, avós, avós, não sei se existe plural de avós, acho que é tudo avós,
netos, reis, plebeus, mendigos, gênios. Zilhões de vidas a gente está tendo essa experiência. A gente já teve zilhões de famílias com belíssimos filhos e belíssimas esposas, ou belíssimos esposos. Zilhões de vezes. Aí Gurudeva fala assim, se você pudesse dedicar esta única vida para servir seu Gurudeva. Se você já é casado, se você é solteiro, quando você conhece Gurudeva, você fica nessa situação. Gurudeva fala isso. Está registrado, você pode ler, você pode ouvir. Você se aproxima de Gurudeva, recebeu o Harinama, recebeu o Diksha especialmente, naquela posição que você está, se você é solteiro, Gurudeva está falando para você viveu zilhões de vidas iludido por Maya, varrido pelos 3 modos da natureza material. E dizendo assim, não tenho tempo. Né? Você sai para distribuir livro, se vocês saem para distribuir livro, vocês sabem disso. Se pede para falar com a pessoa, fala assim, desculpe, não tenho tempo, desculpe, não tenho tempo, desculpe, não tenho... É o mantra delas. Sorry, I have no time. Qualquer lugar do mundo onde você vai distribuir livros, sorry, I have no time, desculpe, não tenho tempo, me perdoa, não tenho tempo. Né? É só você viajar pelo mundo distribuindo os livros do seu Gurudeva, você vai descobrir isso. Não tenho tempo. Esse é o mantra. Né? Então o Gurudeva está falando uma coisa muito séria para cada um de nós. Gente, a gente tem agora uma nova oportunidade de ouro. E nesta oportunidade que a gente está tendo, a gente pode, através do exercício do livre arbítrio, a gente pode, em algum momento da nossa vida, decidir que a gente vai realmente fazer Guru Padashaya no sentido real. Né? Porque Gurudeva, ele está nutrindo o mundo inteiro com o néctar imaculado de Gaura Prema. Ele não está falando aqui de Krishna Prema. Ele está falando de Gaura Prema. Isso é muito importante da gente refletir a respeito. Porque se Gurudeva está nutrindo a nossa bhakti com Gaura Prema, é garantido que Mahaprabhu, uma vez que a gente realmente passe por todas as etapas do processo de bhakti, conquiste nista, fé inabalável nos pés de lótus, nas instruções de Gurudeva, uma vez que a gente faça isso, se a gente tiver conquistado a Gaura Prema que Gurudeva está dando indiscriminadamente, gratuitamente, automaticamente Mahaprabhu vai nos dar o mais elevado, a mais elevada categoria de Krishna Prema, Braja Prema, Radha Krishna Prema. Swabhakti Shriyam, né? Como tem aquele verso muito importante. Swabhakti Shriyam. Ele está dando a sua própria bhakti, a sua própria, como se diz, a sua própria faculdade de experimentar bhakti dentro da nossa condição. Mas dentro da nossa condição, ele nos permite, se nós somos sinceros, se nós seguimos o processo que ele está nos ensinando, ele nos permite chegar até diretamente os pés de lótus de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu no mundo espiritual. E ele diz assim, e assim quando ele faz isso, quando ele nutre o mundo inteiro com o néctar imaculado de Gaura Prema, deste modo ele satisfaz as esperanças de todos. E aí como é que ele termina a canção? Ele diz, So charanambuje rati nahi hoy. Rati nahi. Está dizendo, eu não tenho rati. Mas eu ainda não desenvolvi rati, apego transcendental, amor puro, priti. Eu ainda não desenvolvi esse amor puro pelos pés de lótus do meu Gurudeva. Por isso, este autor dessa canção, Vaishnava Dasa, fecha a canção chorando. Né? Da mesma forma que nós devemos fazer. Gurudeva fala uma coisa sobre esses bhajanas, né? Shri Gaudiya Gita Gocha. Ele fala assim que esses bhajanas, cada bhajana desse
Every song, every shloka is a person, Gurudeva fala. Cada versinho destas canções, cada versinho do Gaudiya Vaishnava Grantha, Shri Bhakti Rasamrita Sindhu, Shri Brihad Bhagavatamrita, Srimad Bhagavatam, o que falar do Shri Chaitanya Charitamrita, né? Prabhupada termina o Shri Chaitanya Charitamrita dizendo que o livro favorito do seu Guru Maharaj, Srila Bhaktivinoda Saraswati Prabhupada, é Shri Chaitanya Charitamrita. Então, cada versinho desses textos sagrados, dessas canções sagradas que são compostas completamente em Samadhi por Vaishnavas puros, elas são pessoas transcendentais. Então, se a gente canta essas canções e tenta, aos poucos, aprender o conteúdo dessas canções, conhecer o significado das palavrinhas em bengali, em sânscrito, em hindi, para a gente poder cantar, fechar os olhos, e aí a gente, com isso, a gente ser abençoado pelo humor transcendental deste Vaishnava que compôs a canção e pelo humor transcendental que está contido na canção. Então é muito importante. Jaya Jaya Shri Guru Prema Kalpataru. Isso é poesia suprema. Jaya Jaya Shri Guru Prema Kalpataru. Olha a glória de Gurudeva. Ele é a árvore dos desejos de Prema. Prema Kalpataru. Então esse é Srila Narottam Das Thakur. Então assim, na verdade o autor da canção é Shri Vaishnava Das. Mas eu falei que esse é Srila Narottam Das Thakur porque Gurudeva, eu vou começar a ler uma sinopse para vocês agora. Eu estou meio perdido no tempo. O tempo de vocês aí é 8h40, né, do outro lado do Brasil. Então, assim, eu queria pedir desculpas a vocês, mas porque aqui o nosso tempo é 7h40. A gente podia ir até 8 horas daqui, mas eu queria ver como é que tá os Vaishnavas e as Vaishnavas, se eles gostariam. Porque se vocês quiserem, aí eu posso ler. A gente ia, como sempre, fazer o nosso estudo do Atyana Dipika, mas assim, se a gente não adora os pés de lótus de um Gaudiya Vaishnava, então como é que a gente vai poder fazer Atyana Dipika? A gente vai mandar, você já tem aí com você? Eu mandei para você, né? A gente vai mandar para vocês, de qualquer modo, um esquema de uma boa parte da introdução ao Atyana Dipika para vocês lerem ao longo da semana, se vocês puderem, e para vocês refletirem sobre o conteúdo desta introdução, tá? Mas assim, se todo mundo deu ok, como é que tá? Aí eu vou... A Doksha falou que tá ótimo. A Doksha já representa todos nós. Se o Adoksha, se tá bom pro Adoksha, já tá bom pro planeta inteiro. Então agora vamos ler. Dá-me só um segundinho. Nós vamos ler aqui. Deixa eu pensar aqui no nosso grande e famoso Pure Bhakti. Peraí, como é que faz? Conseguiu? Por que não quer ir? Não quer ir? Espera só um minutinho. Você tem que abrir aquele linkzinho que eu mandei pra você no e-mail. Primeiro tem que entrar no e-mail, né? Não tô conseguindo entrar no e-mail. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Gmail. Clica aqui, ó. Tá. Não, eu queria ir pro Pia Bhakti, na verdade. Tô viajando aqui. Mas você precisa do link daquela aula. Não, mas tem no... Você dá um contato fácil? Tá certo. Desculpe, gente, eu sou completamente dinossaurico em questões de... O Adoksha está perguntando se existe o Atyana Dipika em português.
a gente, assim, uma das propostas dos nossos encontros é que a gente vai gravando e uma boa parte da gravação é a gravação simultânea da tradução. E a gente, com isso, a gente vai, no mínimo, a gente vai poder disponibilizar para vocês a tradução em áudio, né? E, eventualmente, temos alguns devotos que estão se disponibilizando para transcrever as traduções, e aí nós vamos aos poucos disponibilizando. A gente está com algumas novidades que daqui a pouco vão se manifestar, e uma delas é que a gente vai tentar disponibilizar as traduções que já estão saindo, mesmo que elas ainda não estejam em fase final de formato de livro, tá? Mas a gente, por enquanto, assim, a gente está dando um passo depois do outro, né? Então, assim, Srila Gurudeva, em 2 de novembro de 1996, ele fala justamente que logicamente, o dia de hoje já é auspicioso, porque é um dia de parikrama em que os devotos visitam Madhuvan, Talavan, Kumudvan, Manasarovar, Madhavan, Bhadravan e Bandiravan. Diferentes florestas e Lilasthans, né? Lugares de passatempo de Krishna, que são lugares onde Krishna realiza seus dulcíssimos passatempos com seus amiguinhos e especialmente com Srimati Radhika e as suas Gopis. Mas ele fala assim, hoje também é um dia muito auspicioso, porque hoje é o dia do Tirobhava Mahotsava de Srila Narottam Das Thakur. Daí, esse é o dia mais sagrado. Narottam Das Thakur nasceu na Bengala Ocidental, e ele era filho de um grande rei, e era um príncipe lindo. O rei tinha outro irmão, mas essa família que tinha o rei e o outro nobre, o irmão do rei, nessa família só havia um filho, e esse filho era o príncipe Narottam, que depois acaba sendo conhecido como Narottam Das Thakur. Mesmo assim, apesar dele ser o herdeiro único, desde o começo da sua vida, ele era muito puro e dedicado. E ele permaneceu um brahmachari vitalício, nunca tendo se casado. Aos 16, ele saiu de casa e foi para Vrindavana com Shri Shyamananda Prabhu e Srinivasacharya. Né? Então são 3 grandes Vaishnavas. Grandes, importantíssimos para a preservação e para a continuidade da missão de Mahaprabhu, né? Narottam Das Thakur, Shyamananda Prabhu e Srinivasacharya. Ele, Narottam Das Thakur, tinha desejado o darshan de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que estava em Jagannath Puri na época. Então ele é razoavelmente mais novo na lila do que Mahaprabhu. Mas quando ele estava a caminho de Puri, ele ficou sabendo que Mahaprabhu e alguns de seus companheiros, tais como Shri Swarupa Damodar, Shri Rai Ramananda e Shri Gadadhar Pandita, já tinham partido desse mundo. E aquilo, fez o coração dele em pedacinhos. Ele ficou completamente broken-hearted, né? Como se fala em inglês. Ficou com o coração partido em zilhões de pedacinhos. Por isso ele mudou o destino da sua viagem e foi para Vrindavana. Ele estava indo para Puri, mas aí ele mudou o destino e foi para Vrindavana. Mas quando ele estava indo ao caminho de Vrindavana, olha o que aconteceu. Ele ouviu que Rupa Goswami Pad e Sanata Goswami Pad também tinham recém desaparecido. Como é que eles iam sentir, como é que eles iam tolerar a saudade, a falta de Shri Chaitanya Mahaprabhu? Gadadhar Pandit, como, né? Ramananda Rai, Swarupa Damodar, como seria possível que eles iriam continuar nesse mundo por muito tempo, na ausência do seu querido Gauranga Mahaprabhu? Então todos eles rapidinho eles foram partindo.
Mas ainda estava presente na época em Vrindavan, estava o grande Srila Raghunath Dasa Goswami, que morava no Radhakunda. E Raghunath Dasa Goswami estivera em Jagannath Puri quando da partida de Mahaprabhu e de seus companheiros íntimos. Naquela época, ele decidira ir para Vrindavan para se jogar da colina Govardhana, ou se jogar no Jamuna, para abandonar sua vida. Primeiro, ele decidiu morrer se jogando no Jamuna, mas ele viu que a água estava muito rasinha ali, porque a própria Jamuna Devi estava sentindo saudade de Krishna. Então ela estava com água rasinha. Gurudeva, né? Só o Gurudeva pode revelar essas coisas tão lindas, né? Tão assim, doces, né? Jamuna Devi, sentindo saudade, né? Do seu Ishtadeva, Krishna Ji, Krishna Chandra Ji. Então ele pensou assim, né? Raghunath Das, eu devo ir para Govardhana, eu vou pular lá de cima de Govardhana e assim eu vou abandonar a minha vida. Shri Rupa e Sanatana Goswami ainda estavam em Vrindavana, naquela região, nessa época em que Raghunath Das Goswami estava com esse pensamento estranho. E aí eles consolaram Raghunath Das Goswami dizendo, se abandonando esta vida pudéssemos ter o darshan e o serviço a Shri Shri Radha e Krishna, seríamos os primeiros a abandonar nossas vidas. Mas nós sabemos que o Senhor Shri Krishna não pode ser alcançado desta maneira. Você não deve fazer isso. Você deve fazer bhajana. Então, Raghunath Das Goswami, ele recebeu essa shiksha super importante de Rupa e Sanatana Goswamis e ele foi fazer o seu bhajana. E a sua forma de adoração era tão austera que ninguém conseguia segui-lo. Era dificílima. Ele praticamente não comia nada, estava sempre chorando, sempre cantando, sempre se lembrando, e às vezes rolava às margens do Radhakunda. Mais tarde, quando ele ouviu falar que Rupa Goswami também tinha partido e entrado em Aprakata Lila, nos passatempos e manifestos de Radha e Krishna, ele sentiu uma saudade insuportável. E ele pensou, eu não quero viver em Radhakunda porque agora Radhakunda parece com a boca enorme aberta de um tigre. E Giriraj Govardhan parece uma serpente bem grande. Uma python, uma pitonisa se diz? Python. É uma serpente enorme. É, uma serpente gigantesca. Porque na verdade Giriraj, a forminha dele, ele tem uma forminha assim, ele tem uma parte dele assim, em um dos lados dele que é como se fosse o corpinho dele, né? E a extremidade do corpinho dele. E na outra extremidade está a cabeça dele, né? Eu não me lembro assim, ele tem é o formato de um animal transcendental, mas eu não me lembro agora. Você lembra de ver isso? De ver isso? Alguém que estiver assistindo de repente pode esclarecer, pode se lembrar e falar. Então, tudo em Vraja parece vazio, sem vida. Nessas circunstâncias, eu não posso mais ficar vivo. Aí ele expressou a sua saudade com essas palavras em suas orações. Então, esse era o humor geral de saudade depois do desaparecimento dessas grandes personalidades. Enquanto isso, Narottam Das Thakur, junto com Shyamananda Prabhu e Srinivas Acharya, vieram para Vrindavana em busca do refúgio da orientação de um Vaishnava. Então, de quem que eles se aproximaram, Pundarikasha? De Srila Jiva Goswami, que naquela época morava no Shri Radha Damodara. Acho que acabou isso aí, tem que usar força. Ele morava no Radha Damodara, né? Se diz que se você vai no templo de Radha Damodara e faz o parikma do templo de Radha Damodara 4 vezes, você tem garantido Krishna Prema. Vrindavana Dhamma, que como é que você vai entender, né? A residência
de Shri Diva Goswami. E muitos anos depois, séculos depois, a residência de Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Radha Damodara, né? Não era da Damodara? Então Srila Diva Goswami ficou feliz de ver aqueles rapazes. Ele considerou que o Senhor Krishna e Shri Chaitanya Prabhu tinham tomado providências pessoais para que esses 3 jovens devotos recebessem aulas sobre todos os ensinamentos de Srila Rupa Goswami, Shri Chaitanya Prabhu, Srila Sanatana Goswami e os outros grandes acharyas. Então ele ficou muito satisfeito de ter alunos como esses 3 e começou a ensinar-lhes shastras como Shat Sandarbha, Brihad Bhagavatamrita, com as explicações de Srila Sanatana Goswami, Brihad Vaishnava Toshani, Hari Bhakti Vilas, Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjwala Nilamani e muitas outras dessas obras transcendentais. Assim, os 3 devotos rapidamente se tornaram mestres de todos esses assuntos. E durante esse período, Shri Diva Goswami ele era aceito por toda a comunidade Vaishnava como o Vaishnava Raj, o rei de todos os Vaishnavas. Ele era o Vaishnava mais elevado. Das 3 mandalas, de Shri Navadvip Mandal, de Shri Braja Mandal e de Shri Kshetra Mandal, ou Jagannatha Puri. E aí foi Diva Goswami Pad que estabeleceu, que fundou a Vishva Vaishnava Raja Sabha. Vishva quer dizer o mundo, Vaishnava Raja quer dizer os devotos puros. Então ele estabeleceu a Vishva Vaishnava Raja Sabha para o mundo inteiro, para que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pudesse se aproximar desta instituição espiritual. Né? É uma instituição. Da mesma forma que aqui nós temos uma instituição nesse exato momento. Né? Foi instituído que nós vamos sentar e nós vamos glorificar Srila Narottam Das Thakur. Nós vamos repetir, na verdade, a glorificação do nosso Gurudeva. Então ficou instituído isso. Então isso é uma instituição. Né? E a instituição, o papel da instituição é servir a missão. Nada mais que isso. Né? Imagina, nada mais que isso é até brincadeira, né? Tudo isso, né? Se uma instituição Vaishnava serve a missão de Mahaprabhu, olha que coisa maravilhosa, né? Quantas pessoas não vão ser favorecidas, não vão ser beneficiadas, né? Então, então as pessoas de qualquer parte do mundo poderiam visitar essa instituição espiritual para indagar dos devotos puros e para ler e estudar a filosofia Vaishnava. Srila Diva Goswami foi o 2º presidente da sociedade, Srila Rupa Goswami foi o 1º, e essa sociedade ainda existe hoje em dia com diferentes nomenclaturas. Né? Em 1996, não me lembro agora que ano foi, bem recente, foi fundada a Vishva Vaishnava Raja Sabha versão século 21. Não sei se foi em 1996, 1998. Não, acho que foi em 1996 porque o primeiro presidente foi o nosso fofíssimo Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que na época era o Vaishnava mais idoso do planeta. Ele estava perto dos 100 anos. Né? Então essa associação Vaishnava mundial, ela existe ainda e ela é representada por vários Vaishnavas de várias instituições Vaishnavas, e eles fazem muitas coisas importantes, especialmente para preservar a tradição da cultura Gaudiya Vaishnava na Índia. Então, aí Gurudeva faz outra revelação importante, que vale a pena anotar nos seus caderninhos, que Shat Sandarbha é a escritura de Srila Diva Goswami. Shat Sandarbha, são os 6 Sandarbhas, né? Shat Sandarbha. Então, nesse Shat Sandarbha, ele, como o Gurudeva está dizendo aqui, ele apresenta, né, nessa forma de livro, que é um livro excepcional, a filosofia Vaishnava, a cultura e os princípios da etiqueta Vaishnava e dos procedimentos Vaishnavas.
Se você quer saber filosofia Vaishnava, você tem que ler Jiva Goswami Pada. Então, os pensamentos de Srila Jiva Goswami Pada no Satsandava aparecem no Shri Chaitanya Charitamrita e em todos os outros textos Gaudiya Vaishnavas. Né? Então, Jiva Goswami Pada é muito importante. Sem os comentários que ele fez a Brahma Samhita, por exemplo. Ele fez comentários ao Brahma Samhita. Gurudeva coloca os comentários de Jiva Goswami Pada na sua belíssima edição do Brahma Samhita. Né? Então, se Jiva Goswami Pada não aprende os comentários do Brahma Samhita, como é que nós vamos entender? Como é que nós vamos entender por que Mahaprabhu dá tanta importância a Brahma Samhita, Krishna Karnamrita, Vidyapati, Chandidas? Né? Como é que nós vamos entender? Então o Gurudeva está revelando aqui que primeiro apareceu o Satsandarbha e que depois disso veio o Shri Chaitanya Charitamrita e que toda a essência do Chaitanya Charitamrita foi extraída do Satsandarbha. O néctar do néctar do néctar. Né? Isso é a missão de Gauranga Mahaprabhu. Um está colhendo o néctar do outro e está expandindo o significado esotérico desse néctar, o significado místico, e cada vez a misericórdia aumenta mais, e cada vez a possibilidade de você se maravilhar aumenta mais. Né? Literatura Gaudiya Vaishnava. Né? Então, naquela época, apenas aqueles... olha só. Naquela época, apenas aqueles que recebiam o consentimento e a autoridade de Jiva Goswami eram considerados Vaishnavas qualificados e eruditos. Muito sério. Srila Jiva Goswami Pada. Vaishnava Raj. Todos os Vaishnavas, eles vinham e se refugiavam aos pés de lótus de Jiva Goswami Pada, que, sendo mais novo que os outros Goswamis, Rupa Goswami e Sanatana Goswami são seus tios, né? Na verdade. Então ele fica, em vez de ele ir junto com os outros Goswamis que vão partindo, sentindo saudade de Mahaprabhu, ele fica e ele acaba sendo aceito como... Então, com base nisso, né? Com base no fato de Jiva Goswami ter dado consentimento e autoridade para aquele Vaishnava, aí esse Vaishnava era aceito por toda a sociedade Gaudiya Vaishnava, nesses 3 lugares, Vrindavan Dham, Navadvip Dham e Jagannath Puri Dham. Então, se um Vaishnava chegava em Vrindavan Dham, que não era conhecido, eles perguntavam, cadê o selinho? Como assim, cadê o selinho? Cadê o selinho de Srila Jiva Goswami Pada? Né? Cadê o selinho? Onde está marcado o selinho? Se não tem selinho de Jiva Goswami Pada. Né? A gente pode falar a mesma coisa. Mundo contemporâneo. Quem que está usando o selinho de Jiva Goswami Pada no mundo contemporâneo? Né? Quem que carrega eternamente no seu bracinho ou no seu peito o selinho de Jiva Goswami Pada e vai, pimba, sela os seus seguidores com o mesmo selinho? Acho que a gente nem precisa falar o nome, né? Não precisa falar. É aquele que está glorificando Srila Narottama Das Thakur. Né? Então, embora Srila Narottama Das Thakur, Srila Srinivasacharya e Sri Shyamananda Prabhu não fossem seus discípulos iniciados, Jiva Goswami adotou-os e tornou-se Shiksha Guru deles, dando-lhes todo o Siddhanta. Detalhe, né? Vocês devem se lembrar que Jiva Goswami recebeu uma misericórdia muito especial de Nityananda Prabhu, que o levou até Navadvip Dham e ensinou-lhe o Parikrama de Navadvip Dham. E depois Ishan Thakur, não foi? Ishan Thakur foi, depois de Jiva Goswami, Ishan Thakur ele manteve a tradição de fazer, de manter essa... Aí depois Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada no mundo contemporâneo, ele reviveu a tradição do Parikrama, e o Param Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Kesha Maharaj, não perdeu uma, e Srila Gurudeva não perde uma. Né? Importante. Então, o que ele ensinou para esses 3 meninos?
esses meninos, mas gigantes em termos da sua bhakti. Ele ensinou Srimad Bhagavatam, Shat Sandarbha, todos os livros de Srila Rupa Goswami, com ênfase no Shri Bhakti Rasamrita Sindhu e no Shri Ujjvala Nilamani. Ele ensinou os livros de Sanatana Goswami Pada, tais como Srimad Brihad Bhagavatamrita e todos os outros livros do Gaudiya Vaishnavishma. Então, esses devotos, esses 3 devotos, eles tinham seus próprios Diksha Gurus. Eles tinham um respeito maior, mesmo assim, por Jiva Goswami Pada. Shiksha Guru. Se o Shiksha Guru é plenamente qualificado, ele deve ser respeitado tanto quanto Krishna, Swarupa, Krishna Swarupa. Diksha Guru, Krishna Rupa, e Shiksha Guru, Krishna Swarupa. Como é que você vai entender isso, né? Diksha Guru é a própria forma de Krishna, mas Shiksha Guru é a própria forma de Krishna também. É a personalidade de Krishna. Existe diferença? Você pode dizer que sim, você pode dizer que não, mas como é que você vai entender isso com a sua mente, com o seu intelecto? Né? Se você pelo menos entender, se você pelo menos na sua prática de bhajana, de sadhana bhajana, você chegar um dia e entender que seu Gurudeva é o próprio Krishna que apareceu na sua frente, seja ele seu Diksha Guru, seja ele seu Shiksha Guru, então você está, né? É o próprio Krishna que está andando pelo planeta para lá e para cá, realizando seus doces passatempos de Acharya, né? Então o Gurudeva está falando assim, ele deve ser respeitado tanto quanto Krishna, e se o Diksha Guru é da mesma maneira qualificada, ele também deve ser tratado assim, como uma manifestação do Senhor Krishna. O Gurudeva ele fala, se você tem um Diksha Guru como Srila Gaur Govinda Maharaj, como Srila Bhakti Swarupa Damodara Maharaj, como Sri Radha Govinda Maharaj, que é o discípulo de Prabhupada que quase ninguém conhece, mas ele viaja o mundo inteiro inundando os falantes de Hindi com o mais puro Harikatha, mas ninguém conhece. Ele está preocupado com isso? Ele senta, ele dá o Harikatha que ele dá, as pessoas entram já chorando e saem chorando. Shira Radha Govinda Swami, que agora está bem dodóizinho, está na lila de dodóizinho, grande Vaishnava. Quando ele chegou a primeira vez em Vrindavana e ouviu falar desse Swamiji que estava varrendo o mundo com a consciência de Krishna, ele pensou assim, não, eu preciso de um Diksha Guru como ele. Então ele entrou no Krishna Balaram Mandir. Conhece a história? Ele entrou no Krishna Balaram Mandir e por algum acaso que não é acaso, o acesso ao quarto de Srila Prabhupada estava completamente livre. Não tinha nenhum secretário, nem servo, ninguém na frente. Ele entrou no quarto de Srila Prabhupada estava sentadinho, bonitinho lá. Ele viu que era um sannyasi idoso, prestou reverência, e perguntou assim, o senhor por acaso conhece Srila Prabhupada? Aí Prabhupada falou assim, eu já ouvi falar, mas ele é completamente bogus. Você está procurando uma pessoa que é um Vaishnava. O que é isso, um Vaishnava? E além disso, é um Vaishnava falso. Aí o candidato a discípulo falou assim, não senhor, por favor, com todo respeito, não fale assim de um Vaishnava, um Mahabhagavad. Aí ele deu vários versos para falar como que é importante você glorificar e nunca ofender um Mahabhagavad. Aí Prabhupada olhou para ele assim, mas a filosofia Vaishnava é uma coisa de sentimentalista, o pessoal só fica chorando para lá e para cá. Começou com esse Mahaprabhu que ficava desmaiando por todo lugar, ninguém sabe se ele era maluco ou não era, uma confusão. Você está falando de quê? O que é isso assim? Você está procurando um mestre espiritual? Você está no lugar errado, meu filho. Aí novamente, Sadhuji, me perdoe, o senhor é um Vaishnava superior, tem muito respeito pelo senhor, mas não fale assim, Shastra diz isso. Aí deu um banho de Siddhanta, né? Aí o Prabhupada olhou para ele de novo e falou assim, você parece meio fanático, né? Como eles são, né? Assim, meio incorrigível, assim. Muito fanatismo o tempo todo, só Krishna. Guru. Você não consegue ser uma pessoa normal? Aí ele falou assim, Sadhuji, por favor, me perdoe, já chorando muito, assim, né? Com a situação. E dando Siddhanta. Aí já tinha passado quase 1 hora nessa situação.
Aí de repente entra um discípulo de Prabhupada e entra assim, Jai Srila Prabhupada! Os discípulos tinham essa maneira, eram bem assim, escandalosos. Jai Srila Prabhupada, Patita Pavana que Jai! Prestou reverência assim, quase que bateu no pobre candidato a discípulo, assim, com o dandavati dele, né? Aí Prabhupada começou a rir muito, porque ele estava sem isso o tempo todo, né? Ele começou a rir muito e o rapaz assim, né? O futuro discípulo. Aí que ele começou a chorar, oh, Srila Prabhupada, me perdoa. Eu não sabia que era o Senhor, por favor, me dê o refúgio dos seus pés de lótus. Aí ele falou assim, você é um Vaishnava. Você, na verdade, você pode sair daqui agora e você já pode iniciar discípulos. Aí ele, ainda assim, né, como um Vaishnava verdadeiro. Um Vaishnava verdadeiro, ele é um Mahabhagavata, mas ele aceita Diksha Guru e Shiksha Guru. Como o nosso querido Srila Prabhupada. Quem são os Shiksha Gurus dele? Que ele menciona mais, assim, com mais, uma posição assim, de mais importância para ele. Srila Bhakti Rasakshidhara Goswami Maharaj e Srila Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. Ele não estava falando de brincadeira. Ele é meu Shiksha Guru, como se quisesse ser demagógico, se diz, né? Mas estava falando do fundo do coração. Ele ia e se refugiava na Shiksha de Srila Bhakti Rasakshidhara Maharaj. E quando depois que ele se refugiava na Shiksha de Srila Bhakti Rasakshidhara Maharaj, eles saíam do quartinho onde estavam compartilhando o Harikatha, e aí Srila Siddhara Maharaj olhava para os discípulos de Prabhupada com os olhos lacrimosos e falava assim, oh meninos, vocês não conhecem o Guru que vocês têm. Vocês não conhecem o Guru que vocês têm. Né? Então Srila Govinda Maharaj também. Quando o Shiksha Guru dele aparecia em Bhubaneswara, era uma sensação. Porque ele vinha vestido com uma roupinha branca bem simples, um senhor alto assim, tranquilo, sereno, e quando ele abraçava você, você começava a cantar Hare Krishna sem controle. E começava a sentir uma série de coisas. Shiksha Guru. Né? Discípulo de um Vaishnava como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mas tinha Shiksha Guru. É o que Gurudeva está falando aqui, muito importante. E é aqui que Gurudeva fala aquilo que eu repeti para vocês mais cedo. Ele fala aqui assim, vocês tratam Srila Sanatana Goswami e Srila Rupa Goswami como Guru? Vocês deviam tratá-los como Gurus. Eles são Shiksha Gurus. E eles são muito próximos de Krishna. Aí ele diz, Gurudeva fala assim, que todo dia nós falamos essa oração, ou deveríamos falar essa oração, né, que é Vandeham Shri Guru Shivata Pada Kamala Shri Guru Vaishnavam Cha. Então aqui Gurudeva está dizendo que nesta oração, que é uma oração, como ele mesmo explica, completa, a palavra Sagrajatam significa o irmão mais velho, Sanatana Goswami, que é o irmão mais velho de Rupa Goswami. Então todos vocês, viu, é para nós aprendermos, que a gente não está fazendo isso, né? Todos vocês devem proferir essa oração diariamente, todo dia de manhã. Esta é uma ótima oração de Srila Krishnadas Kaviraj, já que todas as outras orações estão incluídas nela. Então, Gurudeva ensinou duas orações que têm essa potência, né? Essa agora, Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha. E ele também ensinou, como é que é? Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Que aí você presta reverência a seus gurus, Gurave Gurachandraya, a Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, a Srimati Radhika e as suas companheirinhas, e a todos aqueles que são íntimos de Srimati Radhika e suas companheirinhas, Gurave Gurachandaya Radhikaya Tadalaye, Krishnaya Krishna Bhaktaya, a Krishna e aos devotos de Krishna, Tad Bhaktaya Namo Namaha, e aos devotos dos devotos de Krishna. E aí com isso você está, né, fazendo uma oração em que você presta reverências e glorifica todos os Vaishnavas
Radha Krishna, Gauranga Mahaprabhu e os companheiros íntimos de cada um deles. Mas assim, o fator tempo, ele é implacável e assim, a gente estaria começando a ler a belíssima história de Srila Lokanath Das Goswami, que a gente pode ler um pouquinho no horário do Bhajan dos próximos dias, porque Srila Lokanath Das Goswami, isso, mas eu queria dizer, Srila Narottam Das Thakur, ele é muito importante. Então se a gente pede a Gurudeva, Gurudeva, por favor, consiga para nós a misericórdia, consiga para nós a misericórdia deste Srila Narottam Das Thakur. Mais para frente, Gurudeva vai revelar como Srila Narottam Das Thakur, ele viajava por toda a Bengala Ocidental e ele pregava através de suas canções, né? Como Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Então nessa canção ele coloca tudo sobre Guru Tata. Então ele cantava a canção, estava na Bengala, a canção em Bengali, né? Assim ele pregava, ele falava um pouquinho em Bengali, aí cantava a canção. E eu já tive oportunidade, pela graça de Guru e Gauranga, de ver vários Vaishnavas da Sangha, do nosso querido Gurudeva, que começa a cantar uma canção Bengali de Srila Narottam Das Thakur, de Lochan Das Thakur, e param no meio da canção, ou terminam a canção e começam a falar o significado da canção, né? Porque não é diferente, a canção de um Gaudiya Vaishnava como Srila Narottam Das Thakur não é diferente de um Gaudiya Vaishnava Granta, né? Então ele estabeleceu esse princípio de Prachar, Bengal Prachar, Bangla Prachar. É assim que ele pregava, e ainda hoje aqueles que respeitam a grandeza deste Vaishnava ainda pregam assim, Bangla Prachar. Muito simples, mas muito profundo, muito rico, né? E ele também criou novos ritmos de mridanga, não sei se fala ritmo, mas enfim, ele estabeleceu toda uma escola de kirtana, né? No humor de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, assim, uma personalidade tem que conhecer a vida desses acharyas, né? O Srila Gurudeva fala assim, você precisa conhecer a vida desses acharyas Vaishnavas, né? Só falar Srila Narottam Das Thakur, você está purificando toda a sua vida, você está purificando todos os seus familiares, gerações para trás, gerações para frente, né? Porque olha só o que tem aqui essa canção que fala do Vaishnava, né? Que fala assim, que diz aqui, quer ver? A gente também canta de manhã, nos templos da Gaudiya Mata da Índia, pelo menos, a gente canta Brahmanda Tarite Shakti Dhari Jani Jani Eveda Purani Guna Gaya Jeva Shuni. Essa é uma canção de Devakinandana Das Thakur. Shripad Sadhu Maharaj sabe a história dele, eu não me lembro, minha memória é terrível, mas se vocês quiserem ver a história de Devakinandana Das, perguntem a Sadhu Maharaj e preparem os lencinhos para chorar. Então, aqui está dizendo Brahmanda Tarite Shakti Dhari Jani Jani Eveda Purani Guna Gaya Jeba Shuni. Ele diz que ouviu a glorificação desses Vaishnavas nos Vedas Puranas, Upanishads, Mahabharata, Ramayana, que livro, que texto sagrado você vai abrir? Todo texto sagrado vai ter Vaishnava Mahima, glorificação dos Vaishnavas, né? Então ele está dizendo isso. E ele diz que leu nessas escrituras, nesses textos sagrados, todos eles proclamam que cada um dos devotos de Gauranga Mahaprabhu, tem a Shakti para salvar, para libertar o universo inteiro. Vai fazer o quê, né? É como o Krishna diz na Gita, né?
Karmani evadikaraste. Ma palesha. Tem o Gita próximo? Karmani, esse é um verso importantíssimo que Krishna fala para Arjuna no 2º capítulo. Ele fala Karmani evadikaraste. Ele fala... Porque a pergunta é essa, o que a gente vai fazer? Né? A gente está diante dessa situação em que Krishna aparece como um avatar em que, assim, cuja atitude, cuja pregação, cujo humor arrastam aqueles que querem e aqueles que não querem para dentro do oceano de prema. Não tem jeito. O que você vai fazer? Né? Não tem jeito. Então, assim, por isso que Karmani eva dikaraste. É o 2,47. É o versinho, esse é um versinho importantésimo. Karmani evadikaraste mapaleshu kadachana. Makarma pala hetubur matesangos tokarmani. Então Krishna está falando, está contando um segredo para Arjuna e consequentemente para todos nós. Ele está dizendo Karmani evadikaraste, que você tem o direito de cumprir com seu dever prescrito. Você é um kshatriya, você é um brahmana, você é um vaishya, você é um shudra. Você tem algum dever prescrito? Você tem o direito de cumprir com esse dever prescrito. Mas você não tem mapaleshu, nunca, ma quer dizer nunca, mapaleshu kadachana. Em tempo algum, nunca, em tempo algum, Krishna está sendo bem enfático, você nunca terá o direito aos frutos dessa ação que você vai estar realizando ao cumprir com o seu dever. Você é um brahmana, você é um kshatriya, um vaishya, um shudra. Você está realizando, cumprindo os seus deveres na sociedade segundo o seu guna, os modos da natureza que presidem sobre a sua consciência, né? E as atividades relativas a esse guna. Então você tem o direito a cumprir com o seu dever, mas não aos frutos. Não aos frutos. Ele diz, jamais se considere a causa dos resultados de suas atividades e jamais se apegue a karmani. Ele fala aqui, tesanga, matesanga, astu akarmani. Jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. Então, assim, é muito sério. A gente está aqui nesse mundo material, de repente Mahaprabhu aparece. Né? E ele apareceu logo na esquina ali. As definições de vírus foram atualizadas. Essa é a Bhaktin Avasti. Avasti Didi, né? Ela sempre aparece, ela gosta de aparecer. Então Mahaprabhu apareceu, você vai fazer o que da sua vida? Quem mandou você passar pela rua quando estava acontecendo um Harinam? Quem mandou você comprar o livro daquele devoto ou daquela devota? Ou quem mandou você aceitar o convite de um amigo seu que é um devoto? Ou uma amiga sua que é devota? Ou quem mandou você se casar com um devoto? Ou você se casar com uma devota? Vai fazer o quê? Quem mandou você ser filho de um devoto? Ou quem mandou você ser pai de um devoto? Né? Quem mandou? Então, assim, pessoalmente, eu digo para vocês, assim, não existe posição mais afortunada, mais auspiciosa do que você, de alguma forma, tentar participar da missão de um Guru Vaishnava, de um Sadguru fidedigno, que é representante perfeito, fantástico, de Shri Chaitanya Mahaprabhu e de Shri Nityananda Prabhu. Não tem nada mais interessante. E eu vou confessar uma coisa para você. Eu pertenço a uma geração em que a gente experimentou uma série de coisas para ver o que era mais interessante.
Mas quando eu conheci a consciência de Krishna, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu conheci Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e depois eu conheci Gurudev de novo, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, e eu conheci Srila Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj, e eu conheci Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, e eu conheci Srila Bhakti Swarupa Damodara Maharaj, que comeu na minha casa. Ele veio ao Rio, ele estava andando pelas ruas do Rio sozinho. E eu falei para ele, Maharaj, come, please come, let's have lunch prashada. E aí ele me deu a sanga dele, deu para meus filhos. Então assim, quem mandou, né? Quem mandou cantar as canções de Narottam Das Thakur? Então assim, eu queria pedir desculpas a vocês pelo atraso, e a nossa proposta para fechar hoje é que a gente vai começar os estudos durante o horário de verão às 7h30 da maior parte do Brasil e às 6h30 da região norte e nordeste do Brasil, ok? Deu para todo mundo ver como é que está aí o plebiscito, se todo mundo aceita. Que aí vocês que estão no sul, eu acho que no centro-oeste também, ou vocês que vão assistir só a gravação mais tarde, assim, por favor, nos desculpem que a gente tenha começado atrasado, porque a gente ficou distraído, né? Mudaram o horário, avisaram todo mundo, menos a gente, não bateram aqui na porta para avisar. Sério, isso é sério, não avisaram pra gente. Shila Narottam Das Thakur Patita Pavana Tirobhava Maha Mahotsava Ki Joy Patita Pavana Shila Gurudev Ki Patita Pavana Shila Prabhupada Ki Vitai Go Premanandi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Vitai Go Premanandi Giriraj Maharaj que já passou para os Prabhus e Didis o link do. Então vocês têm o link, vocês têm uma japa mala, vocês têm um Guruji. Então boa sorte e boa viagem e Dandavat Pranams. Ivancha Kalpa Taruveshcha Kripa Sindhu Vivacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha